Que o Free Fire é um fenômeno de audiência, isso todo mundo já sabe. A cada dia, semana, mês que passa, o game vai ficando cada vez maior e estabelecendo novos recordes de audiência. E no vídeo de hoje nós vamos destrinchar os números do Free Fire, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. O Mundial realizado na última semana e seu alcance astronômico colocou um holofote grande sobre o comparativo com outros games mais antigos e até mais bem estabelecidos. E também vamos analisar os números das grandes personalidades deste game em comparação com outros esportistas. E será que a Loud coloca medo nos times de futebol quando o assunto é audiência nas redes sociais? Eu posso te garantir que sim e vou te mostrar por quê. Tudo isso agora. E antes da gente mergulhar nos números do Free Fire, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante pra gente. Você me segue também nas redes sociais, só me achar lá como Xande Teixeira. E olha, se você quer fazer parte deste mundo de esportes eletrônicos, é jornalista ou estudante, ou quer saber mais sobre a profissão, aqui na descrição tem um link para o meu curso de jornalismo em esportes que farei ao lado dos meus amigos da TV Globo, Alessandro Jodar e também Roque Marte. O curso começa agora em junho, faltam as últimas vagas e eu vou disponibilizar aqui mais cupons para vocês que querem garantir um desconto. Só colocar lá Xande10 para garantir 10% de desconto. Agora sim está na hora da gente mergulhar nos números do fenômeno do Free Fire. Muito bem, o Mundial de Free Fire realizado em Singapura, agora no finzinho de maio, reacendeu a discussão sobre a grande audiência que o Free Fire vem conseguindo nos últimos anos. E o torneio global do game deixou claro o tamanho do alcance que tem o Free Fire, não só no Brasil, mas também no mundo. E para a gente conseguir analisar com mais precisão, eu vou trazer aqui os números catalogados pelo site eSports Charts, que é especializado nessas audiências de esportes e também de games. Eu vou trazer aqui os dados de audiência do último Mundial e também a parcela brasileira neste contexto. De acordo com o site, o último Mundial de Free Fire foi o torneio de esporte com o maior pico de audiência da história. Vamos analisar aqui então o top 3 de audiência. O top 3 é formado desta maneira. Na primeira colocação, como eu falei anteriormente, o Free Fire World Series 2021, que foi realizado em Singapura com 5.400.000 espectadores de pico. Logo em seguida, na segunda e terceira posição, aparecem os mundiais de League of Legends. Na segunda posição, a edição de 2019 do torneio, com um pico de 3.900.000 espectadores. Na terceira posição, o Mundial do ano passado, com 3.800.000 espectadores de pico. É bem verdade que a gente também precisa analisar as nuances desses números. Enquanto o Mundial de League of Legends é um torneio de tiro longo, que tem uma grande caminhada até a final, onde você vai conseguir o maior número de espectadores simultâneos, o Free Fire concentra todos os seus times numa mesma final e também em um dia apenas. É claro que isso favorece também o Free Fire neste momento de conseguir catalogar a maior audiência dos esportes, pelo menos no número de pico de audiência. Este número de 5.400.000 espectadores é o pico, como eu disse anteriormente. Ainda de acordo com o site que cataloga as audiências, a audiência média do Mundial de Free Fire ficou em 2 milhões de espectadores. Também um número surreal e grandioso para este game que vem crescendo as suas audiências nos últimos tempos. Muito bem, e qual é a parcela brasileira de contribuição nesta audiência astronômica do último Mundial de Free Fire? De acordo com o site, a transmissão em português respondeu por 25,9% do total de espectadores do Mundial de Free Fire. Isso quer dizer que 1/4 da audiência era brasileira, ou trocando em miúdos, a cada 4 espectadores do Mundial, 1 era brasileiro. Ou seja, a importância do Brasil para este game está expressa claramente em sua audiência. Depois do Brasil, aparece a Índia com 22,5% de participação na audiência total, 15,9% das transmissões em espanhol e 15,5% para a transmissão para os indonésios. Veja só que curioso que a audiência das plataformas em inglês responde apenas por 2% da audiência total do Mundial de Free Fire.
Isso deixa claro que o game tem grande penetração em países em desenvolvimento, mas tem muito pouca popularidade em países já desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos. 2% é um parâmetro muito pequeno e ainda mostra o seguinte: o game tem muito ainda que faturar se conseguir entrar nos países de primeiro mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que tem grande afinidade com os esportes eletrônicos. Se a gente colocar em comparação também com os números do último Mundial, realizado em 2019 aqui no Rio, em que conseguiu um pico de audiência global de 2 milhões de espectadores, dá para dizer que o Mundial deste ano do Free Fire teve um crescimento exponencial na audiência. Com esses 5 milhões e 400 mil espectadores de pico, dá para dizer que o Mundial de Free Fire cresceu a sua audiência, do ponto de vista de pico de espectadores, como eu falei anteriormente, em 168%. Realmente é um crescimento espetacular, que mostra que o Free Fire, além das audiências que a gente já havia registrado anteriormente, que já se mostravam grandes, mostra também grande poder de crescimento destes números, rompendo cada vez mais recordes por aí. E isso se deve, claro, pela expansão aqui no Brasil e também em outros países, sobretudo da Ásia, onde o game também é bastante forte. E agora está na hora da gente olhar para o contexto nacional. O principal torneio do game aqui no Brasil é a Liga Brasileira de Free Fire, que teve seu primeiro split no primeiro semestre, em que o Fluxo foi campeão e a Loud vice, os dois times que foram para o Mundial. Vamos dar uma olhada na audiência que o torneio conseguiu. O torneio alcançou durante o primeiro split uma média de espectadores de 210 mil. Em pico de audiência simultânea, o número atingido foi de 827 mil espectadores simultâneos. Se a gente levar em consideração o número de espectadores na média, a distância é um pouquinho menor, mas ainda assim a LBFF leva vantagem sobre o CBLOL. O primeiro split da Liga Brasileira de Free Fire registrou uma audiência média 42% maior do que a do CBLOL. E é claro que um esporte deste tamanho também faria grande as organizações que lá estivessem. É o caso, por exemplo, da Loud, que está no competitivo de Free Fire desde o início e, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de audiência, é a maior organização brasileira, não só no Free Fire, mas também nos esportes como um todo. Agora veja esse dado impressionante. O Ibope Repucon, que é um braço do Ibope que mede audiência televisiva, faz pesquisas de opinião e também pesquisas eleitorais, todo mês o Ibope Repucon faz uma espécie de ranking da presença dos clubes de futebol brasileiro nas principais redes sociais. São aferidas 5 redes sociais. São elas: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube. E veja só aonde a Loud estaria posicionada caso fosse um time de futebol. Juntando estas 5 redes sociais que eu falei anteriormente, a Loud tem um número consolidado de 30,6 milhões de seguidores em todas essas redes sociais. Fosse um time de futebol, a Loud iria atropelar praticamente todo o futebol brasileiro no quesito presença nas redes sociais. Ficaria atrás apenas de um time, o Flamengo. Vamos então olhar o top 3 caso a Loud fosse um time de futebol? Na primeira colocação apareceria o Flamengo, com um número de 39,5 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Na segunda posição apareceria a Loud, com 30,6 milhões de seguidores, mais de 5 milhões a mais que o Corinthians, que tem um número consolidado de 25,3 milhões de seguidores. Logo em seguida aparece o São Paulo, com 16,7 milhões de seguidores em suas redes sociais. Para se ter uma ideia, dá para dizer que a Loud tem praticamente o dobro de número de seguidores que, por exemplo, o São Paulo nas redes sociais. Se quando o assunto é organização não dá para fugir do nome da Loud, quando a gente fala em jogador, não dá para fugir de Nobru, o maior nome do Free Fire aqui no Brasil e, quiçá, também no mundo. E esta popularidade está cravada nas suas redes sociais. Nenhum jogador de esportes eletrônicos chega perto do número que o Nobru tem atualmente em suas redes sociais. Posso colocar aqui BRTT, Fallen, se juntar as redes sociais dos dois, inclusive, não chega ao tamanho da popularidade que o Nobru tem, sobretudo no Instagram. E é lá que eu quero trazer um dado curioso. Nobru tem atualmente 10,8 milhões de seguidores em seu Instagram. Isso faz dele mais popular nesta rede social que, acredite, o Gabigol, o maior ídolo atualmente da torcida do Flamengo. Gabigol tem seu Instagram pouco mais de 8 milhões de seguidores. Não dá para dizer, claro, com esse dado, que o Nobru é mais popular que o Gabigol, uma vez que o Instagram não é um espelho da realidade.
mas é um indicativo importante de como as personalidades do esporte, sobretudo do Free Fire, conseguem grandes audiências e até comparáveis aos do futebol. E aí, tá surpreso com esses números? Tinha noção de como o Free Fire está popular mundo afora? E aqui eu tenho que fazer um parêntese importante. Neste vídeo, eu só levei em consideração a categoria mobile do Free Fire, que é o que a Garena toma como oficial. Fora disso, tem o emulador, que a Garena ainda não reconhece, mas que ainda assim tem conseguido audiências cada vez mais astronômicas e também será pauta aqui no meu canal nas próximas semanas. E aí, eu quero saber aqui nos comentários, só do ponto de vista de audiência, dá para dizer que o Free Fire alcançou o posto de esporte mais importante do mundo? Será que só a audiência é parâmetro para a gente elevar o Free Fire a este patamar? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, porque pra gente é muito importante para conseguir continuar fazendo esse conteúdo em esportes eletrônicos. E se você pode e quer fazer uma contribuição com o meu canal, tem um clube de membros aqui embaixo, você vai poder sugerir pautas e quem sabe participar com a gente aqui no meu canal. Vejo você em uma outra oportunidade, continuando debatendo o esporte eletrônico, não só no Brasil como no mundo. Até lá, um grande abraço.